Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui, o seu professor de Física no YouTube. E hoje nós vamos estar na aula de Eletromagnetismo Avançado da nossa Física Universitária. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curta e deixe o seu comentário. Bem, vamos lá. A nossa aula de hoje é falar sobre dois vetores importantíssimos no nosso estudo do eletromagnetismo, que são os vetores gradiente, divergente e rotacional. Mas na nossa aula passada, se você está acompanhando constantemente comigo, nós já falamos do gradiente. Não lembra? Eu vou deixar um card aqui para depois você poder assistir. Na verdade, assista antes. Mas aqui está um resuminho. O que é o nosso vetor gradiente? Ele tem por função medir a taxa de variação de uma função. Então aqui nós temos uma função. E o importante, esta é uma função escalar. Do nosso vetor escalar, um número. E ela vai, esse nosso gradiente, vai sempre apontar na direção, onde nós teremos o aumento máximo daquela função. Bem, assista a outra aula que lá está um pouquinho mais detalhadas as explicações. Está aqui a forma de acompanharmos o gradiente de nossa função. Então nós vamos pegar uma função escalar e aplicar um produto sobre ela, multiplicá-la por um vetor, que já falaremos sobre ele. Então nós obteremos um vetor que vai apontar numa direção. Por isso que eu preciso das coordenadas espaciais I, J, K, e aí fazemos as derivadas da função, porque a ideia do gradiente é encontrar naquele espaço um ponto, onde naquele ponto eu vou satisfazer essas condições e o meu gradiente vai direcionar, vai apontar para lá. Agora, este vetor que nós utilizamos é chamado de operador vetorial, conhecido como nabla, este triângulo de cabeça para baixo, onde a sua função é pegar derivadas parciais em cada uma das direções. Derivadas parciais de quem? Bem, depende da função que você vai atribuir. Note que eu tirei, o f do que a gente fazia. Então, a gente está pegando um operador de del x em i, del y em j, del z em k e multiplicando pela função escalar para obtermos um vetor. Então, existem três produtos vetoriais que nós podemos fazer utilizando este operador. Então, sempre que eu usar uma função escalar, a minha operação gera um gradiente. A gente acabou de rever aqui. Agora, sempre que minha função for um vetor, então lá naquele ponto do espaço, ele é um vetor, e aí naquele vetor ainda vou direcionar, com o meu gradiente, nós então estaremos fazendo produtos vetoriais. E a gente tem dois tipos de produto vetorial que vocês sabem de vetores básicos, que é o produto escalar e o produto vetorial. Porém, esses produtos ao serem resolvidos gerarão para nós o divergente e o nosso rotacional. Bem, para a gente adiantar a ideia, olha só a palavra, O nosso vetor divergente, ele vai mostrar algo divergindo, saindo. O nosso rotacional, ele vai nos mostrar uma tendência, de rotacionar, aquele vetor que mostraria para onde poderíamos rotacionar naquela função. Mas vamos com calma, vamos entender e relembrar do seu cálculo 2 ou cálculo 3, dependendo de onde você viu, o que são os vetores divergente e rotacional. Vamos lá? Continuando as nossas revisões aqui, das últimas aulas, nós acabamos de falar então do gradiente, falamos do vetor nabla, do nosso operadorzinho. Agora a gente entra na parte das integrais. Então nós vimos das integrais vetoriais, uma função vetorial ao qual chamamos de campo vetorial e passamos a olhar as operações vetoriais naquele campo usando integrais. Bem, a primeira integral foi a integral de linha, que a gente fazia o vetor f dr naquela curva ou linha. Se ela fechasse a integral, então era uma integral de superfície fechada, f dr. Vimos a integral de superfície, que seria de linha fechada, A linha fechada gera uma superfície, mas nós trabalhávamos com uma linha. Agora, a própria superfície,
a integral da superfície f dr. Este rzinho já era a coordenada xy daquela superfície, de um vetor na superfície. Tanto que esse vetor é um vetor normal e a gente orienta dx dy. Bem, integral dupla por ser área. É importante que essa daqui é aquela linha na superfície, né, que a gente está falando. Então a gente resolve isso e obtém um resultado como área. Diferente se a superfície for totalmente fechada. Isso é traduzido para nós como um volume. Então essa nossa integral de superfície é Fn ds, porque a gente vai estar derivando na área. Lógico que também é uma integral dupla, mas a gente vê com outro aspecto. Na nossa última videoaula, se você não assistiu, vá assistir, já disse, os links estarão aí. Nós temos a linha, né, fechada e a de superfície fechada com aplicações da física, onde vocês viram Física 3. E por último são as integrais de volume, a qual nós temos uma integral volumétrica, que aqui é uma função escalar, fzinho, que falei lá no iniciozinho, né, que a gente tem um fzinho como função escalar, um fzão como função vetorial. Então é um campo escalar, campo vetorial, beleza? Então essa integral de volume, né, ela facilmente vocês veem que é aquela integral de Riemann, que a gente já comentou. Vai ter a integralzinha bonitinha aqui em dx, dy, dz, e o resultado é um escalar. Agora esta é uma integral volumétrica no campo vetorial. Então o resultado me traduz um vetor. Já essa daqui a gente faz a integral para cada coordenada vetorial separadamente para poder obter. Mas enfim, toda essa ideia, utilizando agora as funções, né, vetoriais e escalares usando o operador, é o nosso assunto a seguir. Vamos aprender então o que é um divergente e um rotacional. Bem, gurizada, o nosso divergente aqui então, eu trouxe uma definição física, matemática, né? Já que, como a gente já vem comentando, para a matemática descrever, né, suas funções, ela necessita dessa visão física, né? Para esse conteúdo em específico, ela entender o campo vetorial, a visão física ela é importante. Então, tá assim a nossa definição, ó, a divergência de um ponto P. Então, note, a divergência é a propriedade de um ponto no espaço, é aquela história de campo, né? Como a gente já vem discutindo, né? A propriedade do ponto, né, no espaço traz campos escalares, vetoriais, entre outras coisas, tá? No caso, a nossa divergência. Bem, então o que a gente vai ver dessa divergência no ponto? Eu vou olhar para esse ponto e vou ver o fluxo líquido que está passando por ele por unidade de volume. Lógico, você fala, professor, mas um ponto não tem dimensão. Essa é a intenção, né, da gente estudar o divergente. É pegar o volume de um corpo e reduzir ele ao ponto e ver o fluxo de campo que está passando nesse ponto. Isso é a nossa divergência, ok? Então fazer este volume tender a zero. A ideia está aqui, ó. Eu tenho uma esfera e linhas de campo, né, passando por ela. Note que as linhas entram todas convergindo, saem divergindo. Esta é a ideia que nós temos que ter fisicamente do que é o divergente. Pois bem, tenho aqui então a minha superfície esférica. Eu vou pegar essa superfície esférica e reduzindo o volume que ela me mostra até o ponto P. É isso que o nosso divergente vai mostrar. Vem comigo aqui para a matemática, ó. No meu campo vetorial, eu vou ter ele então aqui, a minha função campo vetorial, com coordenadas em x, y, z, né? Os nossos versores i, j, k. Então a definição matemática do divergente de f, começamos com a notação div, é o limite deste volume tendendo a zero, ok? Agora, quem? É o fluxo pelo volume. Então eu vejo como esse fluxo está se comportando por unidade de volume, fazendo o volume tender a zero. Está claro a ideia física e a matemática? Bem, nós acabamos de revisar e na videoaula anterior aprender que o nosso fluxo ele é determinado por uma integral de superfície fechada. Portanto, vou deixar este V em evidência e multiplicar pelo nosso fluxo, que tinha por definição integral de superfície fechada, o nosso vetor campo e, né, um versor normal àquela área.
Tá aqui, essa é a definição básica de divergente. Aí você me pergunta, professor, assim então que nós vamos usar uma integral com um limite e tudo mais? Inicialmente, a forma de pensar é essa. Agora, nós vamos fazer uma demonstração para vocês entenderem o aspecto final, ao qual a nossa disciplina vai trazer por muitas e muitas vezes, ok? Vamos então dar uma olhadinha como é que fica isso. Começando a nossa demonstração aqui então, vamos trabalhar com coordenadas cartesianas, que é mais simples, porém é o que a gente mais está acostumados. Então, quando a gente estudou lei de Gauss, só para fazer um resgate lá na física, vocês aprenderam que a gente tinha algumas superfícies gaussianas que facilitavam a nossa vida. E vocês sabem que nós temos na matemática 3 coordenadas clássicas, né? Assim, são várias, mas as 3 clássicas, que é a cartesiana, a cilíndrica e esférica. Então, se eu tivesse numa coordenada esférica, eu escolheria uma superfície esférica e faria a demonstração. A mesma coisa para a cilíndrica. Então, na cartesiana, escolhi aqui, né, um cubo porque facilita a nossa vida. Então nós temos um campo passando por ele, fiz só uma representação, imagine assim, passando por todo ele em qualquer face, ok? E aí nós vamos ter ali as arestas do nosso cubo, como ΔX, ΔY, ΔZ. O que é isso? Bem, eu tenho aqui no meu eixo X, né, uma aresta ΔX desse lado, ΔX, ΔX, ΔX. O tamanho da aresta é ΔX. Assim como ΔZ, assim como ΔY. Só que para a gente fazer essa demonstração é necessário entender que o nosso fluxo, por ele divergir, então tem pontos que ele tem uma certa intensidade, em outros outra intensidade. Depende de que forma que as linhas desse campo vão estar passando por ele. Bem, o que fica claro, como a nossa integral ela vem de um produto escalar, não é isso que a gente aprendeu lá na Física 3? Então aqui surge a ideia de um cosseno. Então entendam que nós vamos sempre olhar para as coordenadas que seriam, né, paralelas. O vetor que vai estar passando, né, o vetor do campo, e o nosso n chapéu, né? Seria o vetor da área, vetor área, vocês devem lembrar disso, né? O vetor normal àquela área. O que eu estou falando? Se eu olhar um vetor aqui saindo, eu tenho que ter um normal saindo. Se eu olhar um fluxo que fique perpendicular a um vetor normal, fazendo 90 graus, deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar. Você tem assim o fluxo para cima e o vetor saindo aqui no quadro, ficando 90 graus. A gente olharia, teria 90 graus. Não gera, né, contribuição alguma, porque o fluxo ali é zero. Então a gente vai olhar, não precisa necessariamente ser o perpendicular, mas, né, ângulos que indicariam uma contribuição daquele fluxo, a não ser no 90 graus. Pois bem, ajustado tudo isso, nós vamos escolher algumas faces para começar a trabalhar. O que isso vem a ser? Vamos pegar uma face em que eu vou ter uma posição x sendo x e uma outra posição x, sei lá, um x1 e um x2, onde eu tenho um x mais ΔX. Então, professor, não está claro. Vamos para a figura. Eu vou pegar este ponto, que é x. Aí eu vou olhar para esse segundo ponto, que é o meu x2. Então, quem é esse meu segundo ponto? Ele é aquele x mais a aresta. Tá claro isso? Então, eu estou olhando para a face de trás do meu cubo e estou olhando para a face da frente do meu cubo. Essas são as arestas. Tá claro para vocês? Então, o que a gente vai fazer aqui? Calcular o fluxo. Então, o que vai dar o nosso fluxo nesta aresta? Bem, eu vou pegar o vetor campo vezes aquele vetor normal à área, ok? Então, nós teríamos isso aqui. Ele é um f, vou pegar a face da frente. É um f de x mais ΔX, né? Esse é o nosso vetor aqui nesta face, vezes, aí eu tenho uma área. Quem é minha área? ΔY, ΔZ. Tá claro para todo mundo? Então, nós estamos olhando isso aqui, ó. Eu teria nesta face, eu estou olhando num ponto, e pego aqui o meu vetor normal. E vou olhar neste ponto, pegar aqui uma caneta vermelha.
o meu vetor campo. Tá aqui, ó, em vermelho eu teria um f de x. Então este f é na face x. Tá claro para vocês? Então a gente está olhando essa primeira face aqui em x mais delta x. Estou pegando o meu f de x naquela face, ficou feio esse x. E estou multiplicando pela área. Estou já colocando a contribuição positiva. Agora, o que nós vamos fazer? Continuar aqui no meio, ó, agora na face de trás. Tá aqui, ó. Só que o meu vetor normal, ele tá para trás ali na face. Enquanto o meu vetor campo está saindo. Este é um outro vetor em f de x. Ok? Note que estão opostos, então eu subtraio. Agora quem? Como eu estou na face de trás, o meu f de x é apenas x, mais nada além disso. Beleza? Vezes a área delta y delta z. Tá claro isso para todo mundo? Então, o que foi feito? A ideia de fluxo. Então, eu peguei a minha função, né, o meu campo vetorial, na primeira face, onde o ponto é x mais delta x, multipliquei pela área delta y delta z, já usei o versor normal atribuindo um sinal positivo. Olho para a face lá de trás e vejo a mesma coisa, oposto o vetor campo com o nosso versor normal de área, então já coloquei o negativo, já atribuí o negativo, e agora o f de x naquela posição x, delta y delta z, que é a nossa área. Bem, e aí o que a gente vai fazer? Uma expansão aqui, né? Vamos fazer aquela ideia da expansão da série tal em torno do ponto x que vocês já sabem da nossa aula de gradiente. Esse cara aqui ficaria então um f de x mais a nossa derivada de x em torno de x, delta y, delta z, menos, espera aí que aqui seria o f de x em x, né? Menos o nosso f de x em x, delta y, delta z. Tá claro para todo mundo aqui então? Agora é matemática. Delta y, delta z faz aquela ideia de distributiva, e aí vocês vão notar o seguinte, deixa eu pegar aqui minha caneta, que o delta y, delta z, f de x dá positivo, que é o mesmo desse cara. Então esse cara aqui vai matar, né, a distributiva do f de x, pro lado de cá, ok? Deixa eu apagar agora aqui e mostrar então que o fluxo nesta face aqui nada mais é que a derivada parcial na posição x dx, delta y, delta z. Tá clara a ideia então? Na nossa face em que eu tenho x1x e o x2x mais delta x, face da frente, face de trás, o fluxo que está passando é dado pela derivada parcial da função f de x, delta y, delta z, que é o que a gente esperava. Lembra na revisão? Que esta integral me representa um volume? Delta y, delta z é o meu volume, ok? Agora é o seguinte, nós temos que fazer para as outras faces. Então nós teríamos uma segunda face, sendo esta um y1 igual a y, e o meu y2 sendo um y mais um delta y. Ou seja, eu estou olhando agora esta face para y e a outra face de y. E a ideia é igual. Eu vou ter um vetor, olha aqui, ó, esta face que a gente está olhando ali dentro. Ó, estão vendo? Esta face ali atrás. Então, o que a gente vai ter? Um versor apontando para o lado negativo, um para o lado positivo. Vamos ter linhas de fluxo para o lado de lá, linhas de fluxo para o lado de cá. Ou seja, é idêntico ao que fizemos na face X. É a mesmíssima coisa. Então, o que é que vai dar o nosso fluxo aqui? A gente teria um FY e o Y mais delta Y
delta x, delta z. F de y em y, delta x, delta z. Ok? A gente só vai trocar a coordenada y pela coordenada x, né? A área delta x, delta z. E aqui é f de y na posição y e a f de y na posição y mais delta y. Portanto, este fluxo nada mais aqui seria que o nosso df em y dy, delta x, delta y, delta z. Eu acho que vocês entenderam. Se eu olhar a face de baixo e a de cima do z, vai ser a mesma coisa. Na parte de cima, um fluxo saindo por ele, um versor pontando para cima. Na face aqui no chão, o fluxo indo para baixo, né? E aí nós teríamos o outro versor apontando para o z negativo. Então, nós teríamos para uma face em que o meu Z1 é um Z e o meu Z2 é um Z, opa, aqui é um delta Z, delta Y, né? Mais um Z, delta Z, vamos ter o fluxo sendo visto da mesmíssima forma. Ele é a derivada parcial em Z, del Z, em delta X, delta Y, delta Z. Vocês estão vendo que as nossas, né, derivadas aqui só mostram aquele incremento, aquele pedaço. Eu estou olhando diretamente dentro do meu cubo. Então, qual é o fluxo por dentro dele? E o importante, então, identificar é isso. Que esta integral, a gente sabe, integrar é somar os pedacinhos. Então, a gente fez nas três faces. Trás e frente no eixo X, trás e de trás e de frente no eixo Y, de trás e de frente no eixo Z. Varri o cubo inteiro e vi que o fluxo é a soma dos nossos pequenos elementos da função, né, do campo vetorial por dentro deste cubo, desta face, da nossa superfície, né, como nós definimos. E isso tudo, então, gerou volumes, como vínhamos comentando na aula anterior. Bem, tá aí a demonstração de o que eu tenho que fazer, mas como é que eu concluo, né? O que eu vou fazer com esses trechos? Vamos lá para poder ver a nova cara do nosso divergente. Portanto, nós temos então aqui a definição geral, né? Iniciamos por aqui, o divergente. O que a gente acabou de demonstrar foi essa integral. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o fluxo que a gente encontrou em todas as faces como uma soma, já que o fluxo é o somatório de tudo. Lembrando que todas as parcelas, elas apresentaram delta x, delta y, delta z. Então fica assim, galera, ó, o divergente da nossa função f é o limite do nosso volume tendendo a zero de 1 sobre v. E agora vai vir a integral. Então, colocando, né, a evidência, fica assim, derivada parcial em relação a x, derivada parcial do campo em relação a y e em relação a z. E todo mundo apresentando as componentes Δx, Δy, Δz. Ok? Então ficou desta forma. Lógico, cada uma com isso pus em evidência, o que mostra a vocês claramente que Δx, Δy, Δz é um volume, que mata o volume daqui. Ok? Já eliminamos o que estava sendo, né, dificultoso para o limite com o volume tendendo a zero. Agora, fazendo o limite do que está aqui dentro, você já sabe, né, bem fundamental, trivial a resolução, porque o resultado são as próprias derivadas. Com isso, o nosso divergente da função f nada mais é que aquelas derivadas parciais em cada uma das coordenadas. Já vou atribuir o vetor aqui agora, porque temos uma expressão final. Olha aí, então, nós tínhamos aqui em cima o divergente pela definição primordial, em que usávamos o limite de uma integral, e agora nós temos ele na forma diferenciável, ok? Então, isto daqui é o nosso divergente. Só que, se vocês repararem, isso aqui é um produto escalar, pois, ó, lembrando que, se vocês observarem, nós temos um operador ali, né?
quem é este nosso operador? O nosso operador vetorial nabla. A gente tinha definido ele como a componente I de del x com a componente J del y e a componente Z del z. Lógico, eu coloquei aqui o K. Coloquei o IJK aqui, né, para o lado de cá, para não parecer que é derivado daquilo, né, para saber que esse é o nosso operador. Bem, então o nosso operador está multiplicando o campo vetorial. Podemos concluir com isso que o divergente da nossa função é o produto escalar entre o nosso operador nabla e a função vetorial do campo. Tá aí, ó. Essa notação a gente vai usar bastante, é o nosso segundo ferramental. Primeiro ferramental foi entender o que era o gradiente, né, o grade de f, onde o f era uma função escalar, em que tínhamos um produto entre o nabla e o nosso campo escalar. Agora, o nosso divergente de um campo vetorial é o nosso operador nabla vezes o campo vetorial. E volta a lembrar, o divergente é a gente analisar ele divergindo de um ponto ou convergindo. Bem, se ainda não está claro, vamos dar uma olhadinha aqui nos desenhos para que fique evidente como os vetores, né, o vetor campo, né, ele vai divergir ou convergir. Vamos lá. Para finalizar o nosso assunto de divergência, vamos então avaliar, né, e ver como é que ficam as linhas de um campo vetorial quando submetida à divergência. Então temos o seguinte, quando a divergência é positiva, as linhas elas saem do ponto, então nós temos elas divergindo do ponto, divergência positiva. Numa questão de um campo que pode estar em torno, né, girando ao redor do meu ponto, eu tenho que ver ele girar em forma de espiral. Ele tem que espiralar até o ponto, porque ele tem que divergir para aquele ponto. Então a gente estaria vendo algo girando e vindo direto para o ponto, como se fosse um cone, né, saindo na sua frente. Agora, nós podemos ter uma divergência negativa, que é a ideia de convergir, né? Ele vir para o ponto. Então, nós teríamos aqui, né, a convergência negativa e a questão da espiral. Essa daqui, só para deixar claro, ela vai saindo do ponto e vai abrindo a sua direção. E esse aqui, ele vem na direção da espiral até fechar no ponto. Esses campos vocês já estão acostumados na física, né? O campo eletrostático de uma carga pontiforme era bem trabalhada nesta visualização. Agora, não esquecer que a ideia de divergente é essa, a gente pegar, né, toda aquela propriedade do espaço dentro de um ponto e concentrar ali. Então eu quero olhar naquele ponto como é que o campo no espaço se comporta. Então, naquela velha história, eu não sei quem é o campo, eu só sei que é uma propriedade do meu espaço. E quando eu tento medir nesta propriedade, eu tenho a minha divergência. Porém, eu não consigo medir às vezes, porque a divergência pode ser nula. Se as linhas do meu campo vetorial vierem paralelas aos pontos. Todas as que entram, saem, né? A gente não tem ponto em que está saindo do ponto ou chegando ao ponto. As que estão entrando estão saindo. Ou, na questão do rotacional, ela só gira ao redor, não tem nada entrando ou saindo. Não tem a ideia, né, de espiralar, apenas circula um ponto. Isso aqui já nos vai dar uma ideia algo mais à frente. Bem, esta é a ideia de divergente, espero ter ficado claro para vocês. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham entendido um pouquinho desse ferramental matemático que é importantíssimo no estudo do eletromagnetismo. Esta aula eu vou dividir em duas, então, para que não fique grande e cansativa para você, né, para que a sua produtividade no nosso assunto seja sempre a máxima. Então, hoje tivemos o divergente e nosso próximo encontro falaremos do rotacional. E aguardo você na próxima aula para que a gente conclua, então, todas as nossas revisões sobre vetores. Volto a pedir, se você não está inscrito, se inscreva no canal e ative os sinos de notificação. E nos ajude
dando aquele like e deixando um comentário para que o YouTube saiba o que estamos fazendo e nos indique para poder levar todos os nossos assuntos e as nossas aulas para ajudar um pouco mais a você e os seus amigos, ok? Fico por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.